Marido surpreende ao revelar que mãe, irmã e crianças vão invadir apartamento oculto. O barulho da chave na fechadura ecoou pelo pequeno apartamento, onde Júlia já se sentia presa há anos. O cheiro do café fresco se misturava com o tédio da rotina, criando uma atmosfera sufocante. Com o coração acelerado, ela abrira a porta só para encontrar Rafael, seu marido, com um sorriso que fariam qualquer um pensar que estava prestes a anunciar uma grande notícia. Mas, em vez disso, ele soltou a bomba. Então, amor, tenho uma surpresa para você. A minha mãe e a Poliana estão se mudando para nossa nova casa. E as crianças também. As paredes do apartamento pareciam se fechar ao redor dela. O sonho que tanto lutara para conquistar, aquela casa em um bairro tranquilo, longe do barulho constante da cidade, agora se tornava uma arena de batalha emocional. Sem pensar, Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas isso não era parte do plano. Eu quis este espaço para mim, para nós! Gritou, sua voz carregada de frustração. Rafael apenas arqueou a sobrancelha, tentando entender onde estava a felicidade em sua expressão. Enquanto ele falava sobre a alegria de ter a família por perto, Júlia imaginava as longas noites em que não conseguiria mais ficar sozinha. As conversas forçadas na mesa de jantar, o riso das crianças ecoando por todos os cômodos, quase como um grito que a instigava a lutar por seu espaço sagrado. Cada palavra de Rafael era como um golpe, desestabilizando uma já frágil sensação de liberdade. Eu não quero todo esse barulho, eu quero paz! Ela disparou, os olhos arremessados para o chão, como se o próprio piso pudesse engolir sua angústia. O silêncio na sala parecia pesar, como se cada objeto ao redor estivesse esperando pela próxima explosão. Júlia não precisa ser assim. É só um período de adaptação. Ele tentou suavizar, mas a insatisfação dela era palpável. Como, de imediatamente, o clima dentro da casa se tornara um campo de guerra. As vozes eram altas, cada um empurrando o seu ponto de vista. Júlia sentiu uma pressão crescente sobre o peito. Deus, por que tudo isso tinha que acontecer? Um pequeno fragmento de sua alma insistia para que Rafael percebesse o quanto aquilo a afetava. Eu mereço ser ouvida. Este espaço é meu também. O desespero rasgava suas palavras. E ali, entre os ecos de discussões, Rafael começou a olhar para ela de outra forma. O que ele realmente queria? A alegria em ter os outros por perto importava mais que a felicidade de sua mulher? Em meio a toda a tensão, ele a observou, e a distância entre os dois parecia aumentar. Enquanto a noite se arrastava, ambos se viram colados em pé de guerra. As questões não resolvidas pairavam no ar, como um golpe prestes a se concretizar. Júlia, com lágrimas nos olhos, temia pela perda de sua identidade e de sua liberdade. Como encontrariam um equilíbrio em meio a este novo caos, com a família batendo a porta? A incerteza pairava, um mistério do que poderia acontecer a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite se estendia em um silêncio pesado e tenso. Júlia sentia a pressão no peito aumentar. O que antes era um lar se mostrava agora como um campo minado, prestes a explodir. A discussão com Rafael ainda ecoava em sua mente, e o cenário se tornava mais sufocante a cada segundo. Então, o inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso veio do corredor, seguido de um grito agudo. Júlia e Rafael se entreolharam, paralisados. O que foi isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Rafael correu até a porta do apartamento e, antes que pudesse abrir, um novo estrondo abalou o lugar. A porta foi arrombada e logo 2 figuras emergiram no silêncio da noite. Era a mãe de Rafael e Poliana. Mas não estavam sozinhas. Atrás delas surgiram mais pessoas, amigos, conhecidos, mas também estranhos. Uma mulher alta com um olhar incendiário se destacou, carregando um papel na mão. O caos se instalou instantaneamente. Crianças começaram a chorar e o som de vozes se misturava a uma discórdia que parecia não ter fim. "Estamos aqui para pegar o que é nosso!" gritou a mulher, diante do olhar atônito de Júlia e Rafael. As paredes, que antes pareciam tão sólidas, agora tremiam com a reverberação da tensão. "Este apartamento não pertence a você, eu sei disso", disse a mulher, apontando com o dedo trêmulo, mais certo do que nunca. Os olhos de Rafael se perderam, como se ele estivesse à deriva em um mar de confusão. "O que você está dizendo?" Balbuciou. A mãe dele tentou intervir, mas a mulher continuou. "Você se esqueceu de tudo que a sua mãe fez por você? Você se esqueceu da nossa família?" Foi um golpe. Júlia sentiu que o chão a engolia. Os fragmentos da história de Rafael, que ela pensou que conhecia, estavam se desmanchando diante dela. Ele nunca havia mencionado essa parte de sua vida, esse outro lado que agora parecia gritar por atenção. "A sua avó deixou tudo isso para nós. Você não pode simplesmente ignorar." Júlia sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. "Rafael, é verdade?" perguntou, quase em um sussurro. Ele hesitou, e a hesitação dele foi como uma resposta que cortava mais do que qualquer palavra. O cenário tornava-se cada vez mais desconfortável. Ela olhou ao redor e viu a perplexidade nos rostos das crianças, nas expressões dos amigos que agora se tornaram estranhos. A mulher continuou, sua voz cada vez mais alta. "Nós não viemos aqui para discutir. Ou você divide tudo com a gente, ou vamos fazer um escândalo. Você sabe que isso pode acabar em um tribunal. Não podemos deixar você viver aqui sozinha." A adrenalina tomou conta de Júlia. A casa que pensara ter conquistado estava sendo disputada como um mero prêmio. O vazio de Rafael, a expressão torpe, mostrava que ele estava tão perdido quanto ela. E quando ele finalmente olhou nos olhos de Júlia, seu olhar trouxe uma tempestade de emoções. Dor, vergonha, vulnerabilidade. O caos aumentava. Júlia, com um impulso repentino, estabeleceu um confronto silencioso com Rafael. "O que você vai fazer?" ela perguntou, sentindo a urgência crescendo. O silêncio da sala foi como um grito na noite. O futuro deles estava em jogo e tudo parecia prestes a ser desmantelado. Eu não sei", disse Rafael, a certeza sumindo do seu tom. E nesse momento, do outro lado da sala,
uma criança começou a chorar ainda mais alto, trazendo de volta o foco da atenção da sala. A tensão era palpável. O que eles fariam agora? As paredes do apartamento, antes um abrigo, agora se tornavam um labirinto sem saída, e a verdade estava prestes a surgir de maneira devastadora. Rafael precisava decidir, mas o peso do passado segurava. O que ele escolheria? E Júlia, como enfrentaria a tempestade que se aproximava? As respostas flutuavam no ar, deixando todos em suspenso. A tensão era palpável e o olhar confuso de Rafael parecia buscar respostas. A mulher em pé à sua frente, com o papel em mãos, continuava gritando sobre direitos e heranças, mas Júlia não conseguia se concentrar. O choro das crianças ecoava enquanto as vozes se misturavam em um caos insuportável. Um horizonte de incertezas se formava diante dela. E, nessa turbulência, um acontecimento inesperado mudaria tudo. Um estrondo diferente surgira do fundo do corredor. Todos se silenciaram, as vozes se perderam no ar. Júlia, com o coração disparado, virou-se rapidamente para a origem do barulho. A porta do elevador se abriu e uma figura familiar surgiu, carregando um peso que ninguém esperava ver. Era Clara, a irmã de Júlia, com um olhar de determinação que parecia desferir chaves nas emoções de todos ali presentes. "Eu não posso acreditar que vocês chegaram aqui sem me avisar!" ela exclamou, quebrando a tensão espalhada pela sala. Todos se voltaram, confusos e intrigados. O alvoroço agora se voltava para ela. "Quem você pensa que é?" a mulher alta indagou, encarando Clara como se ela fosse uma intrusa. Enquanto isso, Júlia sentiu um nó no estômago. "Clara, o que você está fazendo aqui?" murmurou, tentando entender a súbita entrada da irmã em meio ao todo aquele caos. Com um olhar determinado, Clara puxou um envelope grosso de sua bolsa. "Eu vim aqui para esclarecer as coisas de uma vez por todas." As palavras dela ecoaram no ar como se fosse um trovão. "Este apartamento é o que você pensa que é seu. Não é bem assim, Júlia." Rafael a observava em choque. Os rostos dos presentes se tornaram um retrato de perplexidade. "Clara, do que você está falando?" indagou. Foi pouco mais do que um sussurro, em meio ao clamor crescente. "Eu sabia que esse dia chegaria! Estou aqui para mostrar a verdade. O avô de Rafael, ele fez um testamento. Na realidade, o apartamento foi deixado para mim e para a mãe dele, com a condição que metade fosse administrada por quem cuidasse da saúde dele. Ou seja, eu." Clara disparou, enquanto todos tocavam olhares confusos. Um silêncio gélido tomou conta do ambiente. A verdade pesada pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. "Não é possível", Júlia sussurrou, a voz embargada pela confusão. "Você não teve... Você sempre soube e nunca me contou." O calor de sua indignação queimava, mas a dor de se sentir traída era ainda pior. "Eu tive meus motivos. Não é apenas sobre isso, Júlia." Clara defendeu-se angustiada. "A verdade é que você não é a única a lutar pelo seu espaço. Isso aqui é um esquema de negócios muito maior. Tem mais por trás de tudo isso do que você imagina." O caos reinava e a tensão aumentava. As crianças, sentindo o clima pesado, começaram a chorar. E o som do desespero delas era a música sobre a qual se desenrolava a tragédia familiar. "Não seja egoísta, Clara. Isso quer dizer que você sempre soube que Rafael estava se mudando aqui e manipulou tudo atrás das cortinas?" Júlia gritou. Cada palavra um golpe. Clara abriu a boca, mas antes que ela pudesse responder, a
porta do apartamento bateu. Um novo personagem entrou, um homem alto, com um olhar frio e uma postura autoritária. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz profunda ressoando pela sala. Ele carregava em suas mãos uma pasta preta e uma expressão que dizia que sabia muito mais do que aparentava. A tensão crescia como um incêndio fora de controle. O homem se aproximou, olhando para Rafael e depois para Clara. "Precisamos falar, os dois", ordenou, e os rostos deles se tornaram pálidos. Era um convite para um jogo que nem Júlia e Rafael estavam prontos para jogar. Enquanto a realidade se desdobrava diante deles, a verdade do que realmente estava em jogo se tornava um labirinto emaranhado e sombrio. O futuro deles estava prestes a ser moldado por segredos e decisões inesperadas. Mas o que realmente estava em risco? As revelações que estavam emergindo tornavam tudo um pesadelo surreal, e a pergunta que ecoava na mente de Júlia era: afinal, quem realmente comandava o jogo? A tensão crescia como uma tempestade, e ninguém sabia o que esperar daquele homem imponente que acabara de entrar. Ele carregava a aura de autoridade e pronto para colocar as cartas na mesa. "Precisamos falar os dois", disse ele para Clara e Rafael, mas suas palavras ecoaram em toda a sala como um sino de alerta. Os corações de Júlia e Rafael dispararam. O clima já insuportável agora parecia um campo minado. Clara trocou olhares nervosos com a mãe de Rafael, que se encolheu no canto, enquanto a mulher alta, com um papel nas mãos, franziu a testa, confusa. "Quem é você?" indagou, desafiando o intruso. "Eu sou advogado da família", disse o homem, olhando diretamente para ela. "E estou aqui para garantir que..." Um sussurro correu pelo ambiente. A tensão era palpável e as crianças, percebendo o clima pesado, se apertaram contra as pernas de seus pais. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Rafael, a voz agora trêmula. O advogado se aproximou e a presença dele parecia domar o caos que se formava. "A situação é mais complicada do que todos pensam. Existe um testamento, sim, mas não é tão simples. Há mais pessoas além de vocês que têm interesses aqui." Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. O olhar dele fixou-se em Júlia por um segundo, uma fração de segundo que parecia se arrastar. Várias heranças foram misturadas em um fundo comum, e a distribuição não será tão linear. Vocês vão precisar de mais do que discutir sobre quem mora onde. Ele continuou, enquanto todos escutavam, estupefatos. Então, do fundo do corredor, um som repentino ressoou. Era como o ruído de algo pesado, caindo. Júlia virou a cabeça e seus olhos se arregalaram, enquanto uma sombra se projetava sobre eles. Um corpo caiu na porta. Um homem, com roupas rasgadas e marcas de sujeira pelo rosto, apareceu, ainda se esforçando para se erguer. O olhar dele era desesperado. "Ajudem-me!" ele gritou, sua voz carregada de dor. "Eles vêm! Eles estão atrás de mim!" O tempo pareceu parar, enquanto as reações do grupo chorável eram um emaranhado de emoções. O advogado pisou para trás. Seu semblante agora uma máscara de choque. A mulher alta se virou, olhos arregalados, e as crianças, já em estado de solidão, começaram a chorar novamente. O homem rastejou pelo chão, buscando abrigo. "Quem é você?" "Oh!" perguntou Rafael, o tom de voz misturando incredulidade e preocupação. O homem se virou para ele, ofegante e cheio de medo. "Eu sou o verdadeiro herdeiro. O testamento ele não é válido se não souberem de mim", exclamou.
seu olhar varrendo a sala, como se procurasse um refúgio em qualquer um de seus rostos. As palavras dele caíram como uma bomba no ambiente, e Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele estava dizendo? Rafael olhou para ela, os olhos inundados de confusão. O que ele quer dizer com isso? Perguntou. Mas a voz dele tremeu, como se a estrutura de tudo que conheciam estivesse desmoronando. Eu sou o filho do tio do Rafael, que nunca souberam que existia. E ele prometeu que eu ficaria com tudo caso algo acontecesse. O homem continuou, e suas palavras traziam um novo turbilhão à sala. A mentira construída por anos agora parecia desmoronar. O caos estava de volta, com uma nova intensidade. A mulher, com o papel em mãos, trocou um olhar rápido com a mãe de Rafael antes de gritar em desespero. Isso é impossível! Você não pode ser real! À medida que a verdade se revelava, Júlia se sentiu afundar em um abismo de incertezas. O passado, a verdade e as promessas se entrelaçavam de maneira que ninguém poderia imaginar. Uma nova era de conflito se instalava, e cada um ali estava prestes a perder algo precioso: segurança, família ou até mesmo a própria identidade. Enquanto o homem se recompunha, cuspindo verdades, a atmosfera se tornava ainda mais tensa. Júlia se perguntou: essa nova reviravolta valia a pena? O que mais poderia aparecer daquela caixa de Pandora? O futuro nunca pareceu tão incerto e ameaçador. Estavam todos à beira de um colapso letal, onde segredos nem mesmo podiam ser tocados. E o que aconteceria agora? O caos se instalou quando o homem desesperado se arrastou pelo chão do apartamento, e as palavras dele reverberaram como um trovão. Todos estavam paralisados. Rafael olhou para Júlia, os olhos dele cheios de confusão e tensão. O ambiente estava tão carregado que parecia que o ar estava prestes a explodir. As crianças choravam, as vozes altas se silenciaram e viraram sussurros, denotando o choque. Você é o quê? O que você quer dizer com herdeiro? Perguntou Rafael, sua voz trêmula, quase um tremor. O homem, ainda ofegante, levantou-se um pouco e com um olhar de desespero disse: eu sou a prova de que tudo isso aqui é um engano. O verdadeiro testamento foi feito antes de o avô de Rafael morrer, e ele deixou tudo para mim. A mulher alta do outro lado da sala parecia estar em choque. Isso não é possível! Nunca ouvimos falar de você! Gritou, levando a mão à boca com incredulidade. A mãe de Rafael olhou para o filho, seus olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, Rafael, o que está acontecendo? Sua voz tremia, e Júlia podia sentir a fragilidade no ar. Enquanto as vozes se elevavam novamente num frenesi de perguntas e acusações, uma nova reviravolta se desenrolou. Clara, ainda com o envelope na mão, se aproximou do homem. Você não é a única surpresa que temos na família, disse, com uma frieza que cortava o clima de expectativa. Todos se viraram para ela confusos. Eu tenho algo aqui, continuou ela, abrindo o envelope e puxando um documento. Esse testamento não é o que parece. Ele foi anulado. O avô de Rafael deixou tudo para mim e para o verdadeiro herdeiro, que sou eu. A revelação deixou o ambiente num silêncio gélido. Todos ficaram sem palavras, e Júlia sentiu a própria respiração falhar. Clara, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Júlia se esforçou para entender. O coração dela batia descompassado, e uma sensação de traição a envolveu. Você está dizendo que tem direito sobre isso também? Indagou, a indignação crescendo. Você sempre soube de algo, não é? O advogado que ainda estava ali,
tentando reunir os fios soltos da conversa, olhou para Clara. Isso é uma alegação séria. Pode ser necessário verificar a validade desses documentos. Mas a tensão já tomou conta de todos novamente. As crianças estavam chorando e a confusão dominava os rostos. É uma verdade que você precisaria conhecer. E, Rafael, você sabe o que seu avô realmente pretendia. Não fique surpreso. Na verdade, você nunca deveria ter estado aqui. Clara foi contundente, e as palavras dela cortaram o silêncio pesado como uma faca. Júlia estava atordoada. Você, sabiam de tudo isso e não me disseram? Gritou, a voz baqueada, repleta de dor. O homem que havia entrado antes a olhou e, em um ato de desespero misturado com coragem, disse: Eu só quero a verdade. Isso aqui não pode acabar assim. Eles estão atrás de mim. Ele olhou para a porta como se visse algo que os outros não podiam. De repente, um barulho forte ecoou vindo do corredor. Júlia virou a cabeça com o coração nas mãos. A porta se abriu rapidamente e várias figuras entraram, empurrando tudo em seu caminho. Eram homens de preto, com fisionomias cerradas, e Júlia sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. Soltem o garoto, ele é nosso! Gritaram, e o clima no apartamento se transformou em um pesadelo. O homem que se identificou como herdeiro começou a tremer. As crianças choravam em desespero. Rafael olhou para Júlia e os olhares de ambos se encontraram em um instante de compreensão silenciosa. Que merda tá acontecendo? Murmurou ele, e Júlia não tinha respostas. A verdade, que parecia apenas uma ilusão, agora se tornava uma realidade aterradora. A sala encheu-se de gritos e conduziu todos ao desespero. Uma sensação de perigo iminente pairava no ar, e Júlia se viu presa entre um passado desconhecido e um futuro que se desenrolava em tempestade. O que mais poderia vir à tona? As revelações não só estavam mudando o curso da vida deles, mas agora envolviam a segurança de todos. Entre o pânico e o horror, ela se perguntou: quem realmente estava no controle? E, acima de tudo, que segredos mais sombrios ainda estavam esperando para serem revelados? O caos se instalou, e a tensão era palpável enquanto o homem desesperado se arrastava pelo chão. Todos os olhos estavam voltados para ele, e Júlia podia sentir o coração disparar. Rafael estava paralisado, e o ambiente se tornava opressivo. O pânico era visível nas expressões de todos ali. O homem, ainda ofegante, continuou: Eles vêm! Eles estão atrás de mim! Não posso ficar aqui! As palavras dele ecoaram, criando uma onda de confusão. Rafael e Júlia se entreolharam, sem saber o que fazer. As crianças choravam mais alto, e a mulher alta, com o papel na mão, esboçou um movimento, mas a figura do advogado parecia se fechar, incapaz de agir. Então, o estrondo mais forte do que o anterior explodiu uma porta. A madeira estremeceu, e antes que alguém pudesse reagir, uma nova onda de homens de preto invadiu o apartamento. Desta vez, mais organizados, com o olhar determinado. Ninguém sai! Vamos pegar o que é nosso! Oh! Gritaram, arrastando-se para dentro como vultos sombrios. A cena se transformou em um pesadelo. O homem no chão começou a tremer. Por favor, me ajudem! Eles estão atrás de mim! Eu sou... Sua voz falhou e Júlia percebeu que o desespero dele era real. Foi então que, de repente, Clara gritou, a voz cortando o ar: Fiquem longe dele! Todos olharam para ela surpresos. O que estava acontecendo? Ele está mentindo! Ele não é ninguém! Isso tudo é uma armadilha!
Júlia sentiu seu coração parar. Clara, o que você está dizendo? A reação da irmã era intensa, quase frenética. Ele não pode ser o herdeiro, e você não sabe o que está em jogo aqui. O homem no chão olhou para Clara, sua expressão se contorcendo entre o desespero e a incredulidade. Mas eu tenho provas. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Mas a voz dele parecia perder força, eclipsada pela tempestade emocional em andamento. Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Então, de forma abrupta, Clara arrancou, puxando algo de dentro de sua bolsa, uma pequena caixa. Com um ato rápido, ela a abriu e dentro havia uma chave antiga e um conjunto de documentos. Esses são os papéis, todos registros que provam que você está enganado. O verdadeiro testamento foi alterado e está tudo aqui, ela gritou. Os olhares dos presentes se voltaram para Clara. A incredulidade agora era generalizada. Rafael olhou fixamente para a irmã. Você sabia de tudo isso? Por que não me contou? O homem no chão tentou se levantar, a expressão de dor se transformando em fúria. Você não pode fazer isso. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Seus segredos estão prestes a acabar. Clara respirou fundo, suas emoções à flor da pele. O que você não sabe é que há mais envolvidos do que imagina. Não é só sobre você ou Rafael. E hoje pode ser o seu fim. E nesse instante, o tom dela mudou. Um brilho nocivo nos olhos de Clara iluminou a sala. E Júlia sentiu um arrepio descer pela espinha. Algo estava errado, muito errado. O que mais estava escondido? Antes que Júlia pudesse processar tudo, um dos homens de preto avançou e agarrou o braço do suposto herdeiro, arrastando-o para perto da porta. Vamos embora! Não precisamos de mais problemas aqui, gritou um deles. E o homem lutou contra a captura, mas a força dos homens era avassaladora. A cena se desenrolava como um filme horrível. Júlia mal conseguia respirar. O apartamento, que era o seu espaço, agora se transformava em um campo de batalha por uma herança desconhecida. Rafael, isso não está certo. Precisamos fazer algo. Ela gritou, sentindo as lágrimas formigarem em seus olhos. Mas o olhar de Rafael estava tão distante. O homem foi arrastado para fora, enquanto gritos e murmúrios ficavam para trás. A porta se fechou abruptamente, e o silêncio caiu como um peso imenso sobre todos. O que havia acontecido ali acabava de se tornar uma história de traição, segredos e revelações pungentes. Clara agora era uma desconhecida, e Júlia não sabia em quem confiar. As dúvidas a assombravam. Quem era realmente Clara? O que mais ela escondia? Afinal, quem era o verdadeiro herdeiro? A laço do passado, agora se mostrava menos do que compreensível, e sua realidade estava prestes a ser desmantelada em algo que ninguém poderia prever. O futuro parecia um abismo negro. As respostas não estavam a caminho. Elas estavam longe, mais distantes do que nunca, e o desespero começava a tornar-se real. O apartamento ainda estava envolto em um silêncio tenso, como se a sala respirasse com dificuldade. Clara, com o envelope na mão, absorveu o impacto de suas próprias palavras. Olhos se voltaram para ela, alguns cheios de fúria, outros de incerteza. Rafael parecia paralisado, sua expressão mudando entre confusão e desespero. Júlia, por outro lado, estava em choque, o coração batendo descompassado. Por que você nunca me contou isso? Júlia perguntou, a voz embargada. Você me enganou todas essas vezes. Clara não respondeu. Em vez disso, ela olhou diretamente para o homem que se dizia herdeiro, como se estivesse esperando por algo. E então o inesperado aconteceu. O homem começou a gritar com um desespero quase palpável. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem a verdade. Ele parecia transbordar de ansiedade.
A empresa do seu avô estava em ruínas. Ele tinha uma dívida enorme. Vocês estão prestes a perder tudo se não me ouvirem. As palavras dele causaram um financiamento repentino. O advogado, que estava ali como uma sombra burocrática, pareceu perder a compostura. Isso é sério. Se o testamento for inválido, podem perder não só o apartamento, mas também o que resta da herança, disse, sua voz agora cheia de preocupação. O clima de incerteza que já estava instalado se intensificou ainda mais. Clara, antes confiante, pareceu hesitar. Como você sabe disso? Ela disparou, mirando o homem com desconfiança. Você o conhecia. Agora o embate entre os dois parecia mais do que uma busca por direitos. Era uma batalha por quem realmente poderia reivindicar a verdade. Júlia percebeu que o tempo estava passando rapidamente e uma nova onda de tensão começou a surgir em seu interior. O homem olhou profundamente para Clara. Ele era meu pai. E você não sabe quem realmente está por trás desse jogo. A sala ficou em silêncio novamente. As reações variavam. Uns estavam em choque, outros em estado de negação. Perguntou, a respiração ficando ofegante. Os olhos do homem brilharam com uma nova determinação. Vocês só têm uma escolha agora. Precisam me ajudar a limpar o nome da família, ou tudo o que conhecem será destruído. Com um movimento rápido, Clara recuou. Você não pode estar falando sério. Isso não faz sentido. A discussão se acirrou. Rafael, incapaz de se mover, parecia pequeno diante da revelação. O homem continuou. O avô de Rafael estava envolvido em coisas obscuras. E ele fez inimigos perigosos. Se vocês não me ajudarem a resolver isso, serão os próximos alvos. Júlia sentiu o queixo tremer. O medo agora estava palpável. Ela olhou para Rafael, suas mãos começando a suar. Rafael, precisamos decidir. Temos que tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Nesse momento, o ambiente parecia girar. O que menos esperavam se manifestou na forma de uma verdade horrenda. O destino deles não se tratava mais apenas de um apartamento, mas de uma luta desesperada por sobrevivência em meio a um legado sombrio. E enquanto todos trocavam olhares nervosos, um barulho súbito interrompeu o clima carregado. A porta foi aberta com força e uma silhueta familiar apareceu, ofuscada pela luz do corredor. Era a mãe de Rafael, pálida e visivelmente abalada. Eu sei o que vocês estão falando. A verdade precisa ser ouvida. E as palavras dela caíram como um trovão. Júlia, Rafael e Clara olhavam para ela com um misto de confusão e expectativa. As revelações estavam se empilhando, cada uma mais impactante que a anterior. Mas que segredos mais a mãe de Rafael guardava? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e tudo se tornava cada vez mais confuso. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A atmosfera estava carregada de tensão, e a realidade de quem eram realmente e o que estavam prestes a enfrentar parecia se afastar cada vez mais. A luta pela verdade apenas começava, e o desfecho já não parecia claro. O que mais estava por vir? A mãe de Rafael entrou no apartamento e o clima tenso só aumentou. Ela estava pálida e visivelmente abalada, mas havia uma determinação em seu olhar que instigava um misto de esperança e medo. Eu sei o que vocês estão falando. A verdade precisa ser ouvida, disse ela, a voz firme, mas com um tremor subjacente. Júlia sentiu um frio na barriga. O que mais poderia ser revelado ali? As peças do quebra-cabeça estavam se agitando, e ela não podia ignorar a sensação de que a verdade era mais obscura do que imaginava.
Rafael olhou para a mãe, aguardando que ela falasse. Sobre o que você sabe? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. A mulher respirou fundo antes de prosseguir. Não temos tempo a perder. O que vocês acreditam sobre a herança está longe da verdade. E Clara sabe muito mais do que disse. Todos se voltaram para Clara, que estava imóvel, mas com uma expressão de raiva bem contida. Você não pode fazer isso, mãe. Não aqui, não agora. Sua voz soou como um grito afogado, mas o peso das palavras de sua mãe estava criando um clima péssimo na sala. Júlia piscou, tentando processar tudo. Eu não vou deixar você colocar tudo a perder. Você não sabe quem está lidando com isso, respondeu a mãe de Rafael, a raiva subindo em seu tom. Não se esqueça que sua lealdade nos trouxe aqui e agora pode nos destruir. O homem no chão, que havia se identificado como herdeiro, começou a se agitar. Vocês precisam me ouvir. Não sabem o que pode acontecer se não unirmos forças. O medo em sua voz era palpável. Eu conheço pessoas que estão a um passo de destruir todos vocês. A tensão subiu a níveis ensurdecedores. E antes que alguém pudesse responder, o advogado interveio. Precisamos da verdade aqui e agora, ele disse com firmeza. Se há documentos que comprovam qualquer alegação, devem ser apresentados. E foi então que o inesperado aconteceu. Clara, tomando coragem, puxou um envelope da bolsa. Eu tenho algo aqui também. Algo que pode cambiar tudo, disse ela, e a sala inteira se silenciou. Todos os olhares estavam fixados nela, expectativa e nervosismo no ar. Quando Clara finalmente abriu o envelope, algo inesperado ocorreu. Uma bolsa de sangue caiu de dentro do envelope, rolando pelo chão e se estilhaçando ao contato com a madeira. O susto foi geral. Todos recuaram. Os gritos ecoaram. O que é isso? A voz de Júlia quebrou o silêncio. A imagem era chocante. O medo se infiltrou em todos os rostos. Clara, agora pálida, olhou para o primeiro sinal que desmontaria tudo. Eu encontrei isso no consultório do advogado da família. Me disseram que a herança está ligada a algo maior. Uma doação que carrega segredos obscuros. A sala virou um turbilhão de vozes, cada um tentando entender a gravidade. Júlia estava em choque. O que você quer dizer com isso? Uma doação? Segredos? Clara começou a tremer, o pânico nos olhos. Estava escondido nas gravações sobre a herança do avô dele. Esse sangue pertencia ao verdadeiro herdeiro. O clima pesou de forma esmagadora. Rafael olhou para Júlia, olhos cheios de confusão e medo misturado. Era como se todas as certezas estivessem desmoronando numa velocidade alucinante. A conexão entre eles, que sempre fora forte, agora era desafiada por uma verdade que ninguém poderia imaginar. A mãe de Rafael pôs a mão na boca, o olhar de horror se transformando em algo que Júlia nunca tinha visto. Não, isso não pode ser verdade. Ela finalmente gritou, o controle escapando de suas mãos. Enquanto os murmúrios aumentavam, o homem no chão levantou-se, exausto mas determinado. Eu sou o verdadeiro herdeiro, ele gritou, e essa doação pode ser a chave para entender todo esse legado obscuro. O desespero tomou conta da cena. A sala estava em completa confusão. O que isso significava? O que mais estava em jogo?
A presença do homem despertava um mistério profundo, e Júlia perguntou a si mesma: quem realmente estava por trás de tudo isso? O que parecia ser uma luta por um simples apartamento agora revelava um enredo muito mais sombrio. Entre promessas e traições, a verdade estava se afastando cada vez mais deles e a pergunta pairava no ar: quem realmente comandava o jogo e até onde cada um deles estava disposto a ir? O apartamento ainda estava envolto em um silêncio tenso, como se a sala respirasse com dificuldade. Clara, com o envelope na mão, absorveu o impacto de suas próprias palavras. Olhos se voltaram para ela, alguns cheios de fúria, outros de incerteza. Rafael parecia paralisado, sua expressão mudando entre confusão e desespero. Júlia, por outro lado, estava em choque, o coração batendo descompassado. Por que você nunca me contou isso? Júlia perguntou, a voz embargada. Você me enganou todas essas vezes. Clara não respondeu. Em vez disso, começou a olhar diretamente para o homem, que se dizia herdeiro, como se estivesse esperando por algo. E então, o inesperado aconteceu. O homem começou a gritar com um desespero quase palpável. Não sabem o que estão fazendo! Não sabem a verdade. Ele parecia transbordar de ansiedade. A empresa do seu avô estava em ruínas. Ele tinha uma dívida enorme. Vocês estão prestes a perder tudo se não me ouvirem. As palavras dele causaram uma onda de confusão. O advogado, que estava ali como uma sombra burocrática, pareceu perder a compostura. Isso é sério. Se o testamento for inválido, vocês podem perder não só o apartamento, mas também o que resta da herança, disse, sua voz agora cheia de preocupação. O clima de incerteza, que já estava instalado, se intensificou. Clara, antes confiante, hesitou. Como você sabe disso? Ela disparou, mirando o homem com desconfiança. Você o conhecia? Agora, o embate entre os dois parecia mais do que uma busca por direitos. Era uma batalha por quem realmente poderia reivindicar a verdade. Júlia estava em choque. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a respiração ficando ofegante. Os olhos do homem brilharam com uma nova determinação. Vocês só têm uma escolha agora. Precisam me ajudar a limpar o nome da família ou tudo o que conhecem será destruído? Como um movimento rápido, Clara puxou o envelope da bolsa. Eu tenho algo aqui também. Algo que pode mudar tudo, disse. A sala inteira se silenciou. Todos os olhares estavam fixados nela. Expectativa e nervosismo no ar. Quando Clara finalmente abriu o envelope, algo inesperado ocorreu. Uma bolsa de sangue caiu de dentro do envelope, rolando pelo chão e se estilhaçando ao contato com a madeira. O susto foi geral. Todos recuaram. Os gritos ecoaram. O que é isso? A voz de Júlia quebrou o silêncio. A imagem era chocante. O medo se infiltrou em todos os rostos. Clara, agora pálida, olhou para o primeiro sinal de que desmontaria tudo. Eu encontrei isso no consultório do advogado da família. Me disseram que a herança está ligada a algo maior. Uma doação que carrega segredos obscuros. A sala virou um turbilhão de vozes, cada um tentando entender a gravidade. Júlia estava em choque. O que você quer dizer com isso? Uma doação? Segredos? Clara começou a tremer. O pânico nos olhos. Estava escondido nas gravações sobre a herança do avô dele. Esse sangue pertencia ao verdadeiro herdeiro. O clima pesou de forma esmagadora. Rafael olhou para Júlia, olhos cheios de confusão e medo misturado.
que era como se todas as certezas estivessem desmoronando numa velocidade alucinante. A conexão entre eles, que sempre fora forte, agora era desafiada por uma verdade que ninguém poderia imaginar. A mãe de Rafael pôs a mão na boca, o olhar de horror se transformando em algo que Júlia nunca tinha visto. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, o controle escapando de suas mãos. Enquanto os murmúrios aumentavam, o homem no chão levantou-se, exausto, mas determinado. Eu sou o verdadeiro herdeiro, ele gritou, e essa doação pode ser a chave para entender todo esse legado obscuro. O desespero tomou conta da cena. A sala estava em completa confusão. O que isso significava? O que mais estava em jogo? A presença do homem despertava um mistério profundo. E Júlia perguntou a si mesma: quem realmente estava por trás de tudo isso? O que parecia ser uma luta por um simples apartamento, agora revelava um enredo muito mais sombrio. Entre promessas e traições, a verdade estava se afastando cada vez mais deles, e a pergunta pairava no ar: quem realmente comandava o jogo e até onde cada um deles estava disposto a ir? Nesse momento, o barulho da porta se abriu balançando. Uma figura familiar entrou, mas não era a mãe de Rafael ou qualquer um que eles esperavam. Era Sofia, a melhor amiga de Júlia, que, em meio a tudo, conseguia carregar um ar de tranquilidade. Mas o que ela trouxe nas mãos fez o coração de todos parar. Um documento com o timbre do advogado da família. Mancha de sangue na borda. A expressão dela era de desespero controlado, mas o olhar falava mais que palavras. Eu achei isso na casa da tia do Rafael, ela disse com a voz trêmula, o documento balançando como se tivesse vida própria. O que poderia significar? Qualquer resposta era agora um labirinto de possibilidades. O clima no apartamento estava prestes a explodir. Júlia, Rafael e Clara se encaravam, e o documento que Sofia trouxe ecoava na mente de todos. Havia sangue naquelas páginas, e isso abalava a fundação de tudo o que pensavam saber. Mas que porcaria é essa? Rafael exclamou, quase sem acreditar. O homem que se dizia herdeiro estava em pé, completamente atordoado. O que isso significa? Vocês estão aqui em busca de quê? Os olhares se cruzavam, alguns cheios de desconfiança, outros de medo. Esse documento está relacionado ao passado do avô de vocês, Sofia respondeu, tom firme, mas nervosismo à flor da pele. Ele estava envolvido em algo muito maior. Esse sangue pode significar um jogo de poder que vocês nem imaginam. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, já sem paciência. Fala de uma vez, por que isso está aqui? Porque o que estamos lidando é mais do que herança. É uma questão de vida ou morte. O passado deles está prestes a voltar, Sofia disse. Foi então que uma sombra passou pela porta. Um grupo de homens armados apareceu, vozes altas, corpos prontos para a ação. O pânico tomou conta como um incêndio silencioso. Todos para a parede, gritaram. O eco da ordem combinou com o grito das crianças que começaram a choramingar. E o apartamento se transformou em uma cena de desespero e caos. A adrenalina tomou conta de Júlia. Rafael, proteja as crianças! Gritou sem pensar. Enquanto todos se agachavam, o homem que se dizia herdeiro agarrou Sofia. Ajuda-me! Eles estão aqui por minha causa. A conexão entre eles estava se intensificando, impulsionando uma corrente de forças em jogo. A mãe de Rafael, observando tudo, gritou. Vocês não sabem o que estão fazendo!
A força dela falava alto, mas os homens não hesitaram. O espaço era um campo de batalha. E então, como um milagre, Clara deu um passo à frente. Parem! Sua voz era uma combinação de autoridade e desespero. Se o que está em jogo é verdade, precisamos resolver isso de outra forma. A vida de todos está em chamas aqui. Um dos homens, um pé no chão e o olhar firme, respondeu: o que você sabe pode mudar tudo. Sabe que o que você está protegendo está prestes a acabar? Calados! Todos! A voz do advogado rompeu a confusão. Ele chamava a atenção, determinado. Se há alguma verdade que liga todos isso, que venham à luz agora. O que realmente está em jogo? Nesse instante, a atmosfera mudou. Clara jogou o envelope no chão. Se vamos fazer isso, que seja com a verdade nua e crua, gritou, o desafio ecoando. Todos pararam, já sem palavras. Algo dentro deles mudava. Vocês precisam saber. O homem herdeiro começou. Se isso for verdade, entrarão em um jogo que não podem ganhar. Seus olhos refletiam a história de traições. A tensão aumentou, mas algo mudou na disposição de todos. Momento de verdade. Assim, um silêncio fez com que todos se olhassem. O passado seguiu, mas o futuro ainda poderia ser escrito. A vida deles dependia do que viriam a decidir a partir de então. Júlia, sentindo um papel a desempenhar, disse: se temos que encarar isso de uma vez por todas, que assim seja, mas não sofreremos sozinhos. Os rostos ao seu redor se iluminaram com um novo propósito. Unidos por segredos, agora precisavam encontrar um caminho comum. E enquanto o confronto se desenrolava, vozes altas se misturavam com promessas e esperanças de um novo começo. Júlia sentiu que finalmente, não importava o que enfrentariam, estavam juntos. O futuro estava aberto diante deles. Um novo capítulo aguardava. Para o que vem a seguir, podem perder tudo ou ganhar uma nova vida. E você que está nos acompanhando, não perca o que ainda está por vir. Vamos juntos desbravar essa história. Você precisa se inscrever agora no canal. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Vamos juntos nessa jornada.